agora o Dr. Onei Uetela, que vai nos falar em torno da iniciativa de lançar uma vacina contra a pneumonia em 2013. O Unicef, como disse, é o Fundo das Nações Unidas para a Criança e tem como principal missão proteger as crianças, garantir que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas e contribuir para que as crianças possam ter a oportunidade de desenvolver o seu completo potencial. O Unicef, para isso, aqui em Moçambique, tem 4 áreas programáticas: a proteção da criança, a educação, a saúde e nutrição, e água e saneamento. Então, através destas áreas, tem trabalhado diretamente com o governo de Moçambique, apoiando Moçambique a desenvolver políticas e a oferecer serviços que coloquem a criança em destaque, que coloquem a criança em primeiro lugar, de forma a garantir que as crianças sejam protegidas e que as suas necessidades básicas sejam supridas. A pneumonia é uma das principais causas de morte nas nossas crianças com menos de 5 anos em Moçambique. Estima-se que pelo menos 10% de todas as mortes de crianças menores de 5 anos tenham sido causadas pela pneumonia. É um compromisso global do Unicef e do país também poder prevenir a pneumonia. E uma das medidas mais custo-eficazes para prevenir a pneumonia é a vacina contra a pneumonia. Seria importante referir que esta vacina, uma vez introduzida, e se o país conseguir ter uma boa cobertura vacinal, isto é, vacinar o maior número de crianças alvo, ela poderá evitar mortes por pneumonia causadas pela bactéria Pneumococcus, um nome assim meio embrulhado, não é? É importante referir isso porque a vacina não irá prevenir outras formas de pneumonia. Pneumonia é causada por outros agentes bacterianos ou por outros agentes infecciosos, mas somente a pneumonia é causada por essa bactéria chamada pneumococo. Mas, de qualquer forma, uma vez introduzida com sucesso no país, poderá salvar a vida de milhares de crianças. Estes são os objetivos que esperam atingir com esta campanha. Exato. Só para ter ideia, mundialmente, a pneumonia associada à diarreia, que são os 2 principais assassinos das crianças mundialmente, são causa de 2 milhões de mortes de crianças todos os anos. Se países em vias de desenvolvimento como o nosso, onde se encontram as crianças que são mais afetadas, conseguem introduzir com sucesso várias medidas de prevenção, entre as quais a vacina, a vida das crianças podem ser poupadas, podem ser salvas. Note que os principais fatores de risco para ter a pneumonia como já tinha referido, ser criança, menores de 5 anos, ter alguma debilidade, seja ela nutricional, seja ela por imunodeficiência de várias causas, ser pobre, viver em lugares aglomerados, inalar fumos provenientes de combustíveis sólidos, como carvão e lenha. Então, se for a ver, estes fatores de risco nós encontramos em crianças pobres que vivem nos países mais pobres. E, sendo assim, o nosso país tem essas condições, cumpre com infelizmente, com esses fatores de risco e, ao introduzir a vacina, evidentemente, acompanhado de todas as outras medidas preventivas, poderemos salvar vidas de crianças. Mas se quisermos fazer uma relação entre a nutrição e a pneumonia, importa falar do aleitamento materno. Uma criança que recebe aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida tem menos probabilidade
de desenvolver a pneumonia e outras doenças do que em relação a uma criança que não fez este aleitamento materno. Então, se nós temos fazer uma relação com a nutrição, este é o aspecto fundamental e é uma mensagem que eu gostaria de passar para Moçambique, que uma medida tão simples que é amamentar a sua criança exclusivamente com leite materno até os 6 meses pode salvar vidas. Eu quero falar um pouco do calendário de vacinação. Poderá ser acompanhado a vacina de pneumonia com outro tipo de vacinas ou não? Sim, a resposta é sim. Não há nenhuma interação e nenhuma contraindicação de uma criança receber esta nova vacina com as vacinas que já vinha recebendo antes, que já existiam antes do nosso calendário de vacinação. E, felizmente, esta vacina contra o pneumococos, que podemos resumir como PCV, esta vacina é dada, cumpre com o mesmo calendário das vacinas que já existiam antes do nosso calendário nacional de vacinação. Então, quando uma mãe leva a sua criança a um posto de vacinação, ela poderá receber as vacinas que vinha recebendo antes, que já existiam antes, e a nova vacina. As mães podem questionar ou ficar impressionadas com a criança recebendo mais uma pica, não é? E por isso eu gostaria de sublinhar que, apesar de mais uma dor por causa de mais uma pica que a criança vai receber, a criança vai estar a receber também proteção contra uma doença, então custo-benefício vale a pena. Então o que vai acontecer é que a criança vai receber uma vacina numa coxa e esta nova vacina vai ser administrada na coxa oposta. Okay. No momento da aplicação da vacina, claro, pode haver aquela dor no local. Mais ou menos 5%, em 5% dos casos, é possível que a criança desenvolva febre. Mas isso também acontece com as vacinas que nós já tínhamos no nosso calendário anterior. Mas são febres passageiras. São febres passageiras que podem ser muito bem controladas com a administração de paracetamol, mesmo na unidade sanitária. Portanto, não existe nenhuma contraindicação em associar a nova vacina com as vacinas que já eram oferecidas antes do nosso calendário de imunização. Em primeiro lugar, é preciso realmente enaltecer os esforços que o Ministério de Saúde está a fazer com vista a eliminar, a diminuir a morte de crianças por este grande assassino que é a pneumonia. Primeiro, ações preventivas. Para que as crianças não morram de pneumonia, primeiro nós tentamos ver com que elas não desenvolvam a doença. E para isso tentamos cortar a transmissão. Algumas atitudes que se podem fazer e que se devem fazer. Primeiro, higiene pessoal. Uma simples lavagem das mãos constantes é uma das atitudes preventivas para a pneumonia. Para além da lavagem das mãos, como eu já tinha referido antes, o aleitamento materno, os 6 meses, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E esta informação tem sido passada para os educadores e para as mães pelos meios de comunicação e várias outras estratégias de comunicação para a saúde que o Ministério de Saúde tem estado a implementar junto com os seus parceiros, junto dos quais o UNICEF. Então, para além dessas comunicação para a saúde e educação das nossas mães e dos cuidadores das nossas crianças, o outro passo é, uma vez tendo a criança contraído uma pneumonia, ser capaz de diagnosticar rapidamente. E, infelizmente, no nosso país, apenas mais ou menos 20% das crianças de quem nós suspeitamos que têm pneumonia são tratadas. Então, é preciso, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico rápido e, em segundo lugar, garantir que toda criança de quem se suspeitou ter uma pneumonia receba o tratamento.
Para a suspeita, o Ministério de Saúde está a trabalhar, para além, claro, dos próprios profissionais de saúde, está a trabalhar com a comunidade, com agentes polivalentes alimentares. Estes agentes polivalentes alimentares estão localizados dentro das comunidades, as comunidades mais recônditas, e eles são capacitados, são dotados de conhecimento para serem capazes de identificar os sinais mais comuns e mais precoces da pneumonia, como a dificuldade respiratória, a respiração rápida, a febre. Então, estes agentes polivalentes alimentares são capacitados a ser capazes de identificar estes sinais e a referir rapidamente esta criança para um tratamento adequado. Para além disso, para além desta capacitação para identificar a pneumonia, eles também são munidos de um kit básico de medicamentos essenciais para poderem fazer tratamentos de condições de doença básicas a nível da comunidade, incluindo a amoxicilina, que é um antibiótico usado para tratamento da pneumonia. Isto quer dizer que, cada vez mais, no nosso país, nas comunidades mais recônditas, as nossas crianças terão acesso a alguém que possa facilmente identificar a doença e iniciar o tratamento e ser encaminhada para tratamento mais especializado, se for necessário, a nível das unidades sanitárias. Então, este é um outro esforço que o país está a fazer de forma a reduzir o impacto, o peso que a pneumonia tem na nossa comunidade. Para além disso, como foi o tema desta conversa, é a introdução da nova vacina, que é uma vacina bastante cara, mas que o governo de Moçambique, o Ministério de Saúde, se propôs, se comprometeu realmente a introduzir esta vacina de forma a prevenir a doença e reduzir as mortes causadas pela pneumonia.